Olá a todos, esse vídeo é referente ao trabalho sobre banco de dados e o meu grupo é formado por mim, Cariane Silva, Erasmo Costa e Caio Ítalo, e ficamos com o tema MySQL. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional em código aberto e também gratuito. O sistema foi desenvolvido por uma empresa sueca chamada MySQL AB, que foi fundada em 1995. Em 2008, a empresa foi comprada pela Sun Microsystems, uma empresa norte-americana que passou a ter propriedade sobre a tecnologia. Em 2010, a Sun Microsystems foi comprada pela Oracle, que se mantém dona do MySQL até os dias de hoje. Algumas empresas de renome como YouTube, Netflix, Twitter utilizam MySQL para armazenamento de dados. Até a Marinha dos Estados Unidos e a NASA utilizam MySQL. O MySQL utiliza a linguagem SQL, que no português entendemos como linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado no banco de dados. Nela está contido alguns subconjuntos, como DQL, que significa linguagem de consulta de dados, DML, linguagem de manipulação de dados, DDL, linguagem de definição de dados, DCL, linguagem de controle de dados, e DTL, linguagem de transação de dados. Como dito anteriormente, o MySQL é um banco de dados relacional e possui um modelo cliente-servidor. Nessa imagem, mostra a estrutura básica de um modelo cliente-servidor. Um ou mais dispositivos conectam com o servidor através de uma rede específica. Os principais processos que acontecem em um ambiente MySQL são os mesmos. Primeiro, o MySQL cria um banco de dados para armazenamento e manipulação de dados, definindo a relação de cada tabela. 2. Clientes podem fazer solicitações digitando comandos SQL específicos no MySQL. E 3. A aplicação do servidor responde com a informação solicitada, fazendo aparecer ao cliente. Na parte de instalação do MySQL, podemos acessá-lo através do site oficial www.mysql.com. E junto ao pacote de instalação, podemos optar por algumas ferramentas para melhor experiência com o sistema de banco de dados. Temos o MySQL Server, que é o servidor propriamente dito do banco de dados. Ele vai gerenciar esse banco de dados e nos permitir fazer consulta. E também tem o MySQL Workbench, que é a ferramenta gráfica que nos permite interagir com o servidor de uma forma mais amigável. Boa noite. Vou explicar um pouco sobre o MySQL. Para isso, criei 4 personagens. Um com o nome Maria, o outro Thor, o Bartolomeu e a Cecília. Todas essas pessoas possuem características. Eu pensei em atribuir da seguinte forma: um ID, onde fará uma numeração entre elas. Nesse caso, irá de 1 até a 4. O nome, nascimento, sexo, peso, altura e a nacionalidade. Com esses dados, eu já posso cadastrar essas pessoas em nosso banco, pois todas elas vão ter as mesmas características. Note que são características, não valores. Então, basicamente, imagine que eu possa pegar todas essas pessoas e colocá-las ou atribuí-las em um container. Siga minha linha de raciocínio. Pensei em nomear esse container com o nome person, que está em inglês e significa pessoas. Vamos lá. Ou seja, toda vez que eu quiser cadastrar uma pessoa, eu vou colocá-la nesse container. E todas as instâncias que estiverem dentro desse container vão ter essas características. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, no mundo do banco de dados, eu vou poder agrupar coisas que tenham características semelhantes para ter uma maior organização. Agora imagine que eu vou colocar esse container em um navio. No mundo dos bancos, isso tem um nome, e é exatamente banco de dados. Então pode-se dizer que banco de dados são coleções de dados que têm características e que estão localizadas em locais específicos.
Esses locais se chamam tabelas. Elas guardam dados de coisas que têm características semelhantes. E os dados que estão dentro delas também têm um nome e se chama registros. Resumidamente, para quem não entendeu, banco de dados são conjuntos de tabelas e tabelas são conjuntos de registros. Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o meu banco de dados. Agora eu vou partir diretamente para o ambiente MySQL. Vou abrir o SGBD, que no meu caso é o MySQL Workbench. Primeiro, eu vou colocar minha senha, que eles pedem, que essa senha eu cadastrei logo no início da instalação. Pronto, agora abriu o ambiente MySQL, onde vamos digitar o Create Database, que serve para criar o banco de dados. Feito isso, vamos usar o comando use person, que serve para a gente entrar no banco de dados que a gente criou, para assim poder acrescentar tabelas, entre outros. Feito isso, eu dou um Ctrl Enter, ou eu posso clicar aqui nesse raio que tem um traço em cima, que é o mesmo comando, e em seguida eu clico em esquemas para visualizar o que eu estou fazendo e clico em atualizar. Pronto. Como vocês podem ver, aqui eu criei o banco com o nome person. Agora eu vou criar uma tabela contendo todas aquelas informações que eu falei no início: o ID, o nome, o nascimento e entre outros. Para isso, vou utilizar o comando create table e o nome person, que é o nome da minha tabela. Vou abrir parêntese, dar enter e colocar os nomes: ID, nome, nascimento e assim vai. Como vocês podem perceber, na minha tabela, do lado dos nomes ID, nascimento, sexo, entre outros, tem nomes em azul. Esses nomes que a primeiro ver parece ser estranho são os tipos de dados. Entender que esses tipos podem ser armazenados no banco e em que situações se adequam é importante para projetar um banco mais eficiente possível. Na tela estará mostrando vários tipos desses dados, mas eu vou esclarecer melhor apenas o que eu usei. O primeiro que vocês podem ver é int, que serve para colocar o número inteiro de tamanho comum. O outro é not null, que ele obriga o usuário a digitar algo para poder passar para o próximo passo, que aqui no nosso caso é nome. Ou seja, se o usuário não digitar nenhum comando aqui que seja inteiro, um número inteiro, ele não irá passar para a tabela nome. O próximo é o varchar, que é uma string de tamanho variável e não binária. Eu coloquei o número 30 do lado dela. Ela indica que o usuário pode escrever até 30 caracteres. E pelo que eu pesquisei, no MySQL utiliza a data de trás para frente, ou seja, primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. Temos o enum, que eu coloquei entre parênteses M e F, que ele nesse caso ele vai obrigar o usuário digitar ou escolher entre M para masculino e F para feminino. O próximo temos decimal entre parênteses 5,2. Isso significa que ele irá aceitar números decimais no total com 5 caracteres, onde 2 desses caracteres vão estar atrás da vírgula. Embaixo também tem o comando decimal, que eu já falei o que é, e o varchar também, que eu já falei. Agora, para inserir os dados, eu vou usar o comando insert into
e o nome da minha tabela, que é person, dou um enter. Entre parênteses eu vou colocar as características, que é ID, nome, nascimento, sexo, peso, altura, nacionalidade. Tudo separado com vírgula e no final fecho parênteses. Agora eu vou atribuir os valores. Vou escrever values e na mesma ordem, com aspas simples, vou dizer esses valores. E vou separá-los com vírgula. No final fecho parêntese e acrescento ponto e vírgula para encerrar meu comando. Depois de ter descrevido todos as características dos meus personagens, agora eu vou dar um Ctrl Enter. Como vocês podem ver aqui embaixo, o comando está certo. Para eu poder visualizar a minha tabela, eu vou ter que digitar o seguinte comando: select asterisco from teste.person e não esquecer do ponto e vírgula. Agora eu dou um Ctrl Enter e aqui, como vocês podem ver, vai aparecer minha tabela com todos os dados dos meus personagens. Caso eu queira alterar a minha tabela, por exemplo, adicionar uma nova coluna, eu vou ter que seguir esses seguintes comandos: alter table e digito o nome da minha tabela, que no caso é person, dou um enter, digito add column e escolho algum nome para adicionar nessa coluna, por exemplo, profissão, e eu vou escolher nela que o usuário possa digitar apenas 10 caracteres. Com isso eu vou colocar varchar entre parênteses 10 ponto e vírgula. Agora eu vou dar um Ctrl Enter. Como vocês podem ver, adicionei na minha coluna o nome profissão. E se agora eu quisesse apagar essa coluna com o nome profissão, eu teria que fazer o seguinte: digitar alter table person, dou um enter. Agora eu vou utilizar o comando drop column profissão ponto e vírgula. Assim eu irei apagar essa coluna. E assim encerro nossa apresentação e espero que tenham gostado.